discussão, porque a palestra é do nosso irmão Leomarx. Então, se ele tiver que fazer algum comentário, que seja feito. Então, Leomarx, que Deus lhe abençoe, que a espiritualidade lhe intua, que sejamos terrenos férteis às suas palavras. Boa noite a todos. Boa noite. Desculpem a voz um pouco rouca, porque de domingo para cá eu venho com uma gripezinha. E aí vocês não estranhem, tá bom? Do Evangelho que foi lido, né, como os Espíritos nos dizem, essa passagem ela reforça a ideia dos laços espirituais. Quando Jesus disse que todos aqueles que fazem a vontade do Pai são seus pais, seus irmãos, né? E facilmente nós vemos isso, porque dentro das famílias é muito comum, mesmo nascidos os pais, as pessoas pensarem tão diferentes, terem tantos gostos e afinidades diferentes. Então o laço espiritual ele é bem maior, e Jesus tratava justamente essa passagem, como o próprio mandamento diz mais na frente, né? Honrai o teu pai e a tua mãe, a fim de viveres longo tempo na terra, que o Senhor teu Deus te dará. Lá no capítulo da estranha moral, os Espíritos vão pegar essa parte e dizer que ela se volta ao tempo dos hebreus, porque era a terra prometida, né, dito para eles. Para nós não caberia mais, dito que o próprio Jesus, no fim da sua jornada aqui, ele vem nos dizer que o reino dele não é deste mundo, mostrando que voltava-se para a espiritualidade, para a vida futura, que ele nos convida desde a sua estada aqui a pensarmos e refletirmos. E lá no fim ele vai dizer que se amássemos a ele, guardaríamos os seus ensinamentos, os seus mandamentos, e ele nos rogaria ao Pai, e o Pai nos enviaria o Consolador, que estaria conosco eternamente, lembrando o que ele falou e acrescentando muito mais. Nós vemos nessa passagem o quanto é importante essa percepção, porque nos convida à evolução. Muitas pessoas se aprisionaram alguns discutem-se 77 ou 67 livros bíblicos que formam a Bíblia, e Jesus lá no fim dizia, olha, virá o Consolador e falará tudo isso, relembrando e acrescentando muito mais, mostrando a necessidade da evolução dos conceitos, mas muitas vezes ficamos ainda aprisionados. E muitos irmãos dizendo que a verdade lá está e só aquilo é a verdade. Então, logicamente, isso cabe à leitura de cada um, e assim respeitamos cada um em seu tempo e em seu momento. Mas o tema, né, até desde da mensagem preparatória, de tudo, e nós vamos vendo como os Espíritos nos dirigem, como está lá posto no Livro dos Espíritos, que eles não nos influenciam, né? Na verdade eles nos dirigem. Nós vamos vendo quando tudo vai sendo preparado para que nós possamos tirar o maior proveito desses nossos encontros. E eu dizia ao Jailton, Jailton, eu vou chegar em cima da hora, mas em cima da hora próximo às 7h30, porque eu tenho um compromisso, a minha filha mudou de turma, né? E aí a escola mudou, ela estudou um dia até a noite e caiu justamente na terça, então ficou muito em cima. Mas o em cima não era, já disse, não, fique tranquilo que tem o exórdio. Eu digo, não é o exórdio, né? Se chegar próximo às 7h30, porque que palestrante é esse, né? Que expositor é esse que vai chegar depois de tudo e a casa ainda ficar aguardando ele chegar, né? Aqui conversando. Nós temos que ter o mínimo de disciplina e respeito, porque nós não temos ideia o quanto a espiritualidade trabalhou durante o dia de hoje para preparar para cada um de nós este momento, onde somos assistidos e muitas pessoas
ainda vão para a Câmara de Passe dentro de algumas necessidades, mas sabemos que na grande maioria das vezes não é necessário, porque todo o atendimento na assistência já é feito também. Mas adentrando ao tema, nós vamos lá para Deus. E por que nós trazemos essas reflexões nessa noite? No momento atual que vivemos, que de certa forma, com algumas características, se parece muito ao tempo que Jesus veio, e se parece muito ao tempo que Moisés veio aqui. Quando Moisés chegou na sua missão, e eles estão colocados dentro de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, como Moisés a primeira revelação, Jesus a segunda e o Espiritismo a terceira, nós passávamos por conflitos enormes, por situações de grandes explorações, de muito desânimo, de muita tristeza, e em traços gerais emocionais identificamos essas situações de dúvidas, de falta de esperança, as pessoas buscando fugas das mais diversas, como a nossa irmã Joana de Anjos trata em seus livros. E aí nós compreendemos que muitas vezes o princípio de tudo nos é esquecido quando aqui encarnados, que é compreendermos quem é Deus. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos, como bem já discutido, porque não foi perguntado quem é Deus, nem o que é Deus. Quem é por não personificar. O que é porque não iria, então iria estar coisificando Deus. Então, o que é? Porque temos a noção. E os Espíritos vão nos responder que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Simplesmente isso. Então, tudo surgiu, mas surgiu de uma inteligência suprema. Se nós imaginássemos o ser mais inteligente do mundo, Deus infinitamente seria maior do que essa inteligência. É um ponto inicial, e por que está posto lá no primeiro capítulo do Livro dos Espíritos? O livro que embasa toda a codificação. Compreendemos que se não partirmos desse esforço por entendê-lo, tudo estará perdido, tudo estará incompleto. Depois tem duas questões que vai falar do infinito, na qual nós deixamos aqui para vocês em casa estudarem, e passamos direto para a questão 4, que vai tratar das provas da existência de Deus. E é perguntado na questão 4, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Os Espíritos vão responder: um axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Allan Kardec vai e faz um comentário dizendo: para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras da criação. O universo existe. Ele tem, pois, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa, e adiantar que o nada pode fazer alguma coisa. Na questão 5, ele continua aprofundando e vai perguntar: que consequências se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmos da existência de Deus? Resposta: que Deus existe, porque de onde lhe viria esse sentimento se ele não repousasse sobre nada? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Finalizando esses questionamentos, volta-se a perguntar: o sentimento íntimo que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação e o produto de ideias adquiridas? Resposta: se assim fosse, porque os vossos selvagens teriam esse sentimento? E aí nós vamos ver que pela história humana, nós, todos os seres, todas as populações, todos os povos tiveram sempre essa ideia, de forma incompleta alguns, para o que nós compreendemos hoje, mas que existia um ser superior, um ser a qual
nós nos voltávamos e precisávamos. E aí voltamos ao trabalho, e acreditamos por isso que é a primeira revelação de Moisés. Porque no tempo de Moisés, nós acreditávamos em diversos deuses. E era Deus para tudo e para todos. Moisés chega e quebra uma barreira enorme. Diz, olha, só existe um Deus. Imaginem, historicamente, que mudança, né? E aí, ele pega aquele povo, sai em todo um trabalho de 40 anos a andar para implantar pedagogicamente essa ideia. E não é fácil, porque já no término da sua viagem, quando Moisés sobe lá para meditar, para pegar os ensinamentos e passa uns dias a mais, o que é que acontece? Quando ele retorna, toda a população tinha se juntado, dado suas joias e tinham feito um carneiro de ouro. Voltando àqueles costumes, aquilo que estava arraigado dentro de suas almas, buscando o imediato, o que se pode só ver. Passa-se o tempo e todos os ensinamentos, tudo que foi trabalhado vai se perdendo e vai ficando o povo empavoroso, Roma naquelas situações difíceis, e vem Jesus com uma outra conotação, mas como ele diz, eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la, mostrando também um outro princípio entre eles dois. Moisés veio cumprir, se submeter, fazer, e o fez muito bem. Jesus, o governador espiritual da terra, um dos arquitetos que trabalhou nesse planeta, conhecendo a cada um de nós, que lhes foi confiado por Deus. E ele vem dar um exemplo em submissão. Nos livros espíritas vamos encontrar que Jesus fez uma adequação de 1000 anos em seu perispírito para poder aqui estar entre nós. Aí muitos dizem, não, ele regrediu, isso é impossível em evolução, regredir, né? Ele se adequou para chegar aqui e nos dar o maior ensinamento de todos, ao ponto de não caber dentro da história, dividi-la e sair da forma simples, dando o exemplo da chegada até o fim. E é muito belo, porque nós vamos ver como um grande artista, Jesus em todos os momentos aproveitou. Quando criança deu o ensinamento da manjedoura, mas quando o filho na obediência, mesmo mostrando quem era, quando José desencarna, ele assume o seu compromisso até chegar a hora da sua missão, em 3 anos dividiu a história, 3 anos de trabalho. E nos últimos instantes, como um grande artista, vai pincelando os detalhes principais, como daqueles dos quais nos submetemos inconscientemente, mas lá advertido pelo nosso irmão, quando ele vai ser preso e Pedro puxa da espada e corta a orelha de Mal, e ele diz, embainha Pedro a espada, porque com quem ela fere, por ela morrerá. Aprofundando essa situação que Jesus aproveita para dar o ensinamento a todos nós, engraçado que só sabemos que foi Pedro que o fez e que era Malco por causa de João, porque os outros evangelistas, ou eles eram corporativistas lá de Pedro, né? Eles só vão dizer que um dos 12 puxou a espada e feriu a orelha de um soldado do sumo sacerdote. Eles não citam o nome, mas João, acredito que tinha sido mulher na encarnação anterior, então tinha uma capacidade de colher os detalhes maiores. João vai ver que foi Malco, né? O nome era Malco, foi Pedro, e todos os outros detalhes é muito mais rico, é tanto que essa passagem bíblica no Evangelho de João ela é bem maior do que a dos outros evangelhos. Mas aí Jesus dava uma dica e ele deixava uma sentença grandiosa, que a colheita era livre, o plantio era livre, desculpem, mas a colheita era obrigatória, que não sairíamos desse vale aqui até pagarmos o último centavo. E aí é uma coisa a se pensar, porque muitas pessoas, quando adentram a doutrina espírita e vão estudando, alguns vão pensar que a doutrina espírita faz uma apologia ao sofrimento.
nós entendemos o porquê sofrer. Os espíritos, esses anjos de luz, eles nos esclarecem. Eles fazem com que nós possamos vencer o maior inimigo que temos dentro de nós, que é a nossa ignorância. Como é triste ser ignorante. E a ignorância é uma coisa íntima. Quando nós observamos diante de certas coisas que fazíamos, quando começamos a nos esclarecer, aí, chega a dar aquela vergonha muitas vezes, né? Eu cometi essa atitude, agia dessa forma, e feliz daquele que já tem essa percepção, porque é necessário, né, nós progredirmos. Feliz daquele que pode a cada dia se renovar, dizer: ontem eu era diferente de hoje, e estou crescendo, estou aberto para amanhã acrescentar algo em mim, embora muitas vezes venha a me doer, a vencer o meu orgulho, mas a me fazer melhor. Porque muitas vezes nos abraçamos a paradigmas, a verdades que não são verdades, e que muitas vezes sofremos a existência toda, perdendo oportunidades grandiosas, porque somos incapazes de vencer o orgulho que ali existe em nosso coração. Então, Deus, esse Pai que Jesus vem, ele chega, divide e mostra um Pai totalmente diferente de Moisés. Tem essa diferença. O Pai amoroso, o Pai amigo, o Pai justo. E aí Jesus segue o seu caminho, e nós temos a chegada depois do Espiritismo, como aquele que viria trazer, relembrar o que o mestre falou e acrescentar muito mais. E acrescentando nessa conotação, nesses contextos que já estamos falando, como no próprio Deus, trazendo uma percepção diferenciada para todos nós. Na questão 7, foi perguntado aos espíritos: poder-se-ia encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Então, aprofundando, né? O princípio era Deus, mas Kardec não estava conformado com aquela ideia. Porque a ciência, e o tempo lá da Europa, que o Espiritismo chegou, era o tempo das luzes, né? É o tempo do avanço científico, que não trazia alento às pessoas, que não traziam paz. Esclarecia alguns pontos, mas o fundamental para a existência de cada ser não trazia. E dentro do ordenamento divino, tudo é perfeito. E por isso, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai compreendendo e dizendo: olha, tudo tem o tempo de Deus. Não é aquele que eu penso, não é aquele que eu acho, é o que deve ser. E no tempo devido, o Espiritismo chega e traz essa situação. E aí Kardec diz: olha, mas tantos cientistas vêm, buscam, estudam e querem comprovar que na matéria, dentro da explosão, da união, da matéria, foi onde se criou tudo. Então não estariam nessas propriedades o princípio e a resposta dos espíritos. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É preciso sempre uma causa primeira. Atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porque essas propriedades são elas mesmas um efeito que deve ter uma causa. Ou seja, sempre voltaríamos a um princípio. Quem gerou isso antes deles? E aí nós entramos na parte que nós acreditamos crucial, porque passamos dentro da parte filosófica, que a doutrina em si ela é filosofia, ciência e religião, mas a filosofia do questionar. A filosofia espírita ela se explica nesse contexto, dos questionamentos da filosofia em si própria, né? E nós vamos para a parte moral. E é interessante porque quando estudamos a Bíblia, só nesses relatos que eu falei, né, de Mateus, de João, de Lucas, de Marcos, nós vamos ver o quanto tem de diferença de uma passagem para outra, porque cada um fazia a sua leitura. E aí os espíritos vão nos chamar a atenção para uma coisa quando eles começam a obra do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo está baseado no terceiro livro, que é a das leis morais.
E eles vão dizer a nós, olha, nós estudamos a moral do Cristo, porque essa é inabalável. Os pontos de data, de região, esses questionamentos, para a gente não é importante. Porque o problema nosso sempre foi os problemas radicais, fundamentados em dois: egoísmo e orgulho. Então a gente vai trabalhar a questão moral. A questão do moral de Cristo é inabalável, e de todos aqueles que o seguiram com afinco, com fé. Prova, vamos para o mais próximo, Chico Xavier. Quantas vezes eu já escutei de católicos, de evangélicos, dizerem, não, Chico Xavier a gente não tem o que dizer. Por quê? A moral é inquestionável. Quando olha uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, inquestionável. Um Gandhi, você não tem. Olha para a moral não tem, assim como a do Cristo. Né? Os fatos, as particularidades aqui e ali, isso fica para quem está voltado muitas vezes para a profunda intelectualidade, que na nossa simples percepção não vai ajudar muita coisa, não vai resolver, vai ficar discussões efêmeras em coisas não cruciais, não importantes, mas a vida é de cada um se dedica a ela da forma que deseja. E aí os espíritos, já na penúltima parte da primeira parte, que é a parte da divindade, eles vão tratar dos atributos da divindade. E aí trazem uma conotação de ampliação daquilo que Jesus trouxe para nós. A primeira questão que adege essa parte, ele vai perguntar: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. É um sentido que lhe falta. Então, nós não temos ainda a capacidade, nesse estado, de compreendermos a natureza divina. Isso é uma questão bíblica, porque lá na Bíblia também está dito isso. Ao homem não é permitido enxergar Deus. Enxergar na percepção de visualizar essa profundidade divina. Né? E mais na frente, na última parte desse capítulo do Livro dos Espíritos, eles vão tratar justamente disso. Aquele que quer se aprofundar geralmente se perde, vai se perder. Porque você vai atrás de algo que você não tem capacidade. E muitas pessoas vão por orgulho, só por vaidade. Kardec aprofundando, já que não é possível a gente compreender a natureza, porque nos falta um sentido, um dia será dado ao homem compreender o mistério da divindade, quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele. Então ele o verá e o compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde frequentemente com a criatura, da qual lhe atribui imperfeições. Como é comum nós atribuímos e trazermos Deus para os nossos caprichos, para as nossas leituras, né? Você fez, mas Deus vai resolver com você. Como que a questão seja como eu faria, né? Então é a minha justiça, né? Deus está vendo, né? E a gente vai trazendo muito para o humano. A gente diminui para se conformar com aquilo que a gente acha que é injusto. Então é muito comum. E aí a gente se aproxima muitas vezes lá dos hebreus, ainda naquele grau, naquela situação. Mas à medida que o senso moral se desenvolve nele, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e dele faz uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora sempre incompleta. Mas o detalhe aqui é o desenvolvimento moral. Então, por isso, acreditamos que Jesus não teve nenhum grande intelectual ao seu lado. E por isso, muitas vezes, as pessoas mais simples têm uma maturidade, uma percepção divina infinitamente maior do que aquelas pessoas com certo grau de intelectualidade. Porque compreender as coisas que é comum a todos nós, como Deus, né? Jesus vem e quebra aquela ideia do Deus dos ricos, do Deus maior, diz, olha, nós somos irmãos. Que situação.
né? Nós somos todos irmãos, imagine, né? O samaritano, irmão do judeu, do escriba, né? Que tinha toda aquela diferenciação. Então Jesus, ele vem quebrando, e ele quebrou com tanta força o orgulho daqueles povos poderosos, que nós o colocamos na cruz. Digo assim porque sou reencarnacionista e acredito que lá estava, né, nessa situação, percebendo aquilo lá, porque nós vemos o que queremos ver. E embora nós falemos muito daquele que administrou o seu julgamento, Pilatos, mas Pilatos foi muito sensato e disse: olha, ele não deve nada. Esse homem não tem nada contra ele. Mas nós queríamos o quê? A crucificação. Crucifique. Pode não ter nada, mas é para crucificar. E quantas vezes nós refazemos esse caminho com aquelas pessoas e aquelas situações que estão ao nosso lado? Por um simples detalhe, nós dizemos que não vamos mudar, que nossa opinião é aquela e acabou. E pode, como diz o outro, aí mais tarde, pode ser Jesus Cristo que ele não muda de ideia. Não é assim? Você não muda. E quantas vezes, nesses comportamentos, nós construímos a nossa infelicidade, momentânea ou por uma grande caminhada. Na questão 13, quando encerra a questão dos atributos, aí ele vai enumerar os atributos de Deus. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos. E aí eu acho engraçado, porque como humano também, a gente tem aquela história de que Deus é fiel, né? Deus é fiel. É um traço meramente humano, não divino. Porque quem é justo não é fiel. Quem é justo, na excepção de justiça, ele é justo. E aí ele pode amar aquela pessoa que está ao seu lado. Mas se tiver de aplicar a justiça, vai aplicar. Não tem menos nem mais. Por isso, que a cada um segundo as suas obras. Outra sentença profunda para nós pensarmos. O que é que eu estou construindo para o meu amanhã? Porque, como nos dizem Chico Xavier, e nos dizia, o meu começo eu não posso mais mudar, mas o meu final, a partir de agora sim, se eu quiser me melhorar, amadurecer e crescer. Então, esse Pai soberanamente justo e bom. E os Espíritos vão responder nos dizendo: do vosso ponto de vista, sim, porque credes tudo abraçar. Mas sabei bem que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais vossa linguagem limitada, as vossas ideias e as sensações não têm expressão adequada. A razão vos diz, com efeito, que Deus deve ter essas perfeições no supremo grau, porque se tivesse uma só de menos, ou não fosse de um grau infinito, ele não seria superior a tudo, e por conseguinte não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não deve suportar nenhuma vicissitude e não ter nenhuma das imperfeições que a imaginação pode conceber. Então, por isso que os Espíritos nos dizem que nos falta ainda essa compreensão. Mas aí a gente vai lá para minutos de sabedoria. E a gente só consegue, de fato, começar a compreender isso se a gente seguir como Jesus, que ele se submeteu. Por isso que ele disse com tanta propriedade: eu não vim destruir a lei, mas vim segui-la. E ele seguiu. Fez algumas correções nas leis humanas. E aí a gente vai encontrar sempre em suas frases, quando ele dizia, né, ouvistes o que foi dito, porém eu vos digo, né, amarás os vossos inimigos. Era contrário da lei de Italião, das situações que se passava pelo legislador anterior. Então, Jesus, ele fez essas mudanças. E aí, Carlos Torres Pastorino, é um livrinho que eu adoro muito, gosto de andar com ele. De vez em quando a gente está numa situação, e aí, como nos aconselha alguns livros, que um bom amigo é um bom livro, né, uma mensagem pequenininha, você vai, inspira, ora, abre ali e vem um conselho. Logicamente que não adianta um bom conselho para quem não quer seguir,
Muitas vezes a gente pede, espera, meu Deus, me dê a luz. Aí a luz que vem não é a que eu quero. Aí eu acho que a luz não veio, né? Mas ela veio tudo claro, mas não era o que eu queria, porque a gente é muito humano e quer escutar o que é aprazível, agradável aos nossos ouvidos. Quando a gente não é, aí a gente entroncha o bico, fica triste, e muitas vezes Deus diz assim, Deus não está me escutando, né? Eu vou ter que falar mais alto, eu vou ter que reclamar mais. Olha o que Carlos Pastorinho vai nos dizer. Deus está em toda parte, portanto, está também dentro de nós e dentro de todas as pessoas que nos cercam, boas ou más. Tudo provém de Deus, tudo é manifestação divina. Mesmo aquilo que nos parece mal ou erro, pode ser a causa de um benefício futuro. Nosso sofrimento resulta do desconhecimento da verdade básica. Deus dirige todos os acontecimentos, porque está em tudo. Para que nós possamos compreender uma passagem pequenininha dessa, nós precisamos, de fato, começar a exercitar a fé em Deus. E acreditar que tudo que nos aconteça, que esteja principalmente fora das nossas decisões, promana de algo superior. E nos submetermos a isso, com resignação, né, com fé, com paciência. Porque, como nos dizem as frases mais antigas, não se cai uma folha no universo se não for permitida por Deus. Logicamente que não é Deus dizendo, caia folha, você está madura, está sequinha, porque aí a gente está trazendo Deus para o nosso. Mas a gente só vai compreender isso quando a gente vai lá na frente, no livro dos Espíritos, e vai estudar as 10 leis morais. Aí você vai passar pela lei de destruição, de adoração, desde como você deve ter essa atitude de adorar a Deus, a de progresso, a de destruição, a de sociedade, a de liberdade. Aí você vai entendendo que nós estamos imersos nas leis de Deus. E como arquiteto perfeito, naquilo que precisamos, as leis atuam sobre nós. Então, quando eu preciso exercitar a paciência, vão surgir situações que me deixem impaciente, para que na adversidade eu possa criar paciência, desenvolver a paciência. Porque acreditar em Deus e ver as coisas boas só quando está tudo bom é muito fácil. E a maioria das vezes que isso acontece, a gente até esquece de Deus. Quando nós estamos numa situação economicamente muito boa, tudo em paz na família, até de fazer prece a maioria se esquece. Você chega cansado demais das situações, vai dormir, acorda cheio de ocupações, né? E como os Espíritos nos dizem, quando o insucesso vem, é porque Deus já quis. Mas quando o sucesso vem, não é porque Deus quis não, é porque eu sou competente. Pois aconteceu por causa de mim. E aí Paulo vai nos trazer uma reflexão grandiosa. Ele vai nos dizer, a tudo dai graça. A tudo. Então tudo é o que é bom, o que é ruim. A tudo dai graça. Porque tudo provém de Deus. Olha a maturidade alcançada por Paulo, né? Que era Saulo. Trabalhou todo o movimento contra o cristianismo e perseguição. Mas na mesma existência, que atitude, né? Que volta, que recomeço. Caiu em si, disse, daqui eu não mudo mais. Então é necessário, mas inclusive eu queria quando tiver hora de terminar o sinal, porque Faltam 10 minutos. tá certo, faltam 10 minutos, então vamos acelerar. No livro Liberta-te do Mal, Joana de Ângeles, numa mensagem intitulada Tempo Mental, vai nos trazer
justamente essas situações que vivemos no cotidiano de hoje. Por que, né, vivemos sem criar essa base, sem buscar? Porque estar encarnado não é fácil. E nesse momento de tanta tribulação, dessa transição que vivemos, é necessário realmente escolher as prioridades da vida, porque senão você se perde. Na azáfama da vida moderna, o aturdimento domina as criaturas humanas, que procuram atender aos muitos compromissos, reais e imaginários, não lhe permitindo espaço mental para as reflexões saudáveis, nem para as meditações de urgências indispensáveis a uma existência equilibrada. A parafernália eletrônica facilitando a comunicação, especialmente na área da futilidade, com as exceções compreensíveis, inquieta os seus serventuários, que lhes transformam em escravos, telefonando para diálogos irrelevantes, enviando mensagens curiosamente, olhando as mídias e outros mecanismos de mexericos e novidades, entregando-se aos jogos de violência, ou consultando os sites que lhes atendem aos específicos tormentos, em nome do falso progresso tecnológico. O ser humano é constituído de equipamentos eletrônicos, muito delicados, cujo manejo exige habilidade e experiência, a fim de não gerar desarmonia no seu funcionamento. A mente, que se exterioriza através da câmara cerebral, tem necessidade de harmonia, a fim de processar todos os acontecimentos que lhe dizem respeito, ou aqueles que têm lugar à sua volta, de maneira a bem administrar a máquina orgânica. Em razão disso, o pensamento saudável é essencial para uma existência equilibrada, sendo o veículo dos recursos que proporcionam bem ou mal-estar, de acordo com a onda vibratória em que se expressa. O atropelamento das ideias, a falta de amadurecimento psicológico, a ausência de reflexão podem ser comparadas ao fenômeno alimentar, mediante o qual o indivíduo sobrecarrega o estômago na ânsia de comer bem, gerando graves distúrbios digestivos de imediato. O mesmo ocorre nas áreas mental e comportamental. Isso nós vemos quantos casos de depressão, de suicídio, de violência, né, que são expressas das mais diversas formas. É difícil você andar no trânsito quando você olha, principalmente à noite, para-se no sinal, os carros à volta, todo mundo puxa o seu celular e vai conversar. Nós não temos o equilíbrio emocional sequer de irmos de um lugar para o outro focado em dirigir. Você está dirigindo, está no trânsito, então você coloca em risco você e todos os demais por uma atitude desequilibrada. Quando chega-se nesse nível, você está desequilibrado. Quem não pode escutar um toque do sinal do celular para não correr lá e ver o que foi que aconteceu, está numa situação de desequilíbrio. E nesses vazios que as pessoas vão se alimentando, né, muitas vezes até brinco, porque essa semana passada eu tive que trocar de aparelho, o meu outro desencarnou, estava entubado, bem velhinho, aí eu tive que comprar as pressas, porque hoje é uma ferramenta de trabalho, e o chip antigo maior não cabia, eu tive que trocar por um microchip, né? Era um nanochip. Moça lá. Cheguei lá na loja, moça, vim trocar. E aí ela começou a me oferecer pacotes, e aí ela disse, olha, esse aqui é excelente, o senhor pode assistir Netflix tudo no trabalho. Eu comecei a olhar assim para ela, que é o que as pessoas fazem na maioria das vezes, né? Eu digo, moça, eu não tenho tempo para isso não, guarda o seu pacote aí para outro, né? Eu só preciso que a senhora transfira os dados do meu chip antigo para esse aqui, e o que eu preciso de internet e tudo, na maioria dos lugares que eu tenho Wi-Fi, então fique tranquila, dá para eu me resolver. E dirigindo, estando nos lugares, não é aconselhável estar olhando no celular, assistindo o filme. E eu acho que acredito que tem gente que vai assistindo o filme dirigindo, porque tem gente que sai aluado no mundo, né? E depois que acontece uma situação, foi Deus que quis. Isso é o mais interessante. Nós colocamos a culpa, né? Direcionamos. Nós não temos a maturidade emocional para dizer, não, isso é uma causa atual de sofrimento, que está lá no livro
no capítulo 5º, né? São as causas atuais dos sofrimentos, e tem as anteriores, mas é uma causa atual. Aconteceu por um mau comportamento meu, como tantos outros. Então é a necessidade de, como ela diz aqui, nós vamos nos alimentando de coisas profundamente improdutivas, que nos desequilibram, que nos incitam às coisas que não constroem absolutamente nada. E na contramão está um dos mecanismos doutrinários. Aí a doutrina espírita está contra o WhatsApp de forma nenhuma. É uma evolução, mas para ser bem utilizada. Tudo aquilo que nós utilizamos em recursos do mundo, em nosso mal, é uma afronta às leis de Deus. E nós iremos prestar conta disso. Então, são as espadas modernas. As espadas modernas da gula, que afetam muitas vezes a nós mesmos diretamente já. Quantas pessoas passando por problemas de saúde aí grandiosos, e não é karma, nem prova não. É mau comportamento. Eu conheço uma pessoa com diabetes, mas come tudo que é doce. Tudo que se transforma em doce está enchendo. Mas, o que é que a pessoa diz? A culpa não é uma prova, é uma situação. Nós dignificamos esse recurso que Deus nos deu, que é o corpo. Ele é um empréstimo, é uma concessão divina. E tudo que aqui está, tudo que você possa pegar, desde o oxigênio que nós sentimos, e sem ele não estaríamos aqui, é uma concessão divina para você ser feliz. Se você o usa mal, estragando, você, logicamente, terá que arcar com o universo. É natural, né? Nós não podemos ter atitudes irresponsáveis, inconsequentes. Por isso, quando nós compreendemos a justiça de Deus, nós não devemos jogar pedras em nenhum dos nossos irmãos que estejam errados. Está errando, eu aqui tenho que tomar conta de mim, porque quem vai prestar contas de mim sou eu. As outras pessoas querem, se comprazem nisso, a escolha é sua, a vida é sua, você tem esse direito. Isso o Pai permite. O Pai permite tudo, porque Ele nos ama. Logicamente, as suas leis nos educam. Por isso que nós sofremos. E aí está a reencarnação. Estão situações, como eu convivi no início do ano, que muitas vezes você vê uma criança de 6 anos ligada a um tubo de oxigênio e vai passar o resto da vida ali. Porque quando tira, desatura. Mas por quê? Meu Deus, que injustiça. Como é que pode uma criança que não fez nada estar numa situação de uma experiência dessa? Então nós vamos vendo o quanto muitas vezes a gente acha tão injusto. Mas meu Deus, né? Eu aqui me esforço, com o dinheiro contado e fulano ali esbanjando, né? Muitas vezes nós passamos pela sua situação de fulano, esbanjamos até muito mais. Ou se tivermos na situação de fulano, faremos pior. Então, se contente com o que tem, administre da melhor forma e tente melhorar por seus esforços. Se você conseguir, ótimo. Como os Espíritos nos dizem lá na parte da riqueza. Tudo que é ganho de forma honesta, trabalhando. Mas, mesmo assim, com todo o esforço, você vai fazer o que bem quer. Mas se usar mal, irá prestar contas. Porque tudo promana de Deus. Então, a miséria que existe no mundo, os Espíritos nos dizem que é pelo supérfluo dos que têm demais. Pela ganância e pelo egoísmo, deixam os seus semelhantes correrem de fome de outras situações mais. Mas isso não nos cabe julgar, só a Deus. Observamos, aprendemos e pedimos força se um dia estivermos na mesma situação, possamos agir diferenciadamente. Porque muitos que criticam Neymar e tantas outras estrelas do mundo, na verdade criticam por inveja, não por uma censura, não por uma situação. Tal qual, quando falamos muito dos políticos, 90% das pessoas, se lá estivesse, fariam pior. Eu queria arrumar aí um jeitinho para mim, uma pontinha para eu pegar também alguma coisa, né? Tem um colega que um dia falando, porque é injusto essa questão da previdência, e aí depois ele me relatando que um familiar, sem ser agricultor, conseguiu se aposentar como agricultor. Eu digo, você não acha que você está burlando o sistema desse jeito? Então nós somos assim, no que cai sobre nós, não é bem assim. O que é para o semelhante, então o semelhante é equivocado, é ruim, e aí nós julgamos, não seguindo o conselho de Jesus, que não julgueis para não ser julgados, né?
Então ela vem nos dizer isso, e já na finalização aqui, quando se age sem pensar, inevitavelmente se é convidado a retroceder nas ações intempestivas, refazendo o caminho conquistado. Isso tanto na existência atual como nas sucessivas. Quantas vezes temos que refazer os caminhos para aprender, para nos educarmos, para de fato evoluirmos. O silêncio íntimo, que permite ouvir-se a voz da consciência, é de alta relevância para uma existência feliz, porque permite saber-se o que realmente se deseja produzir e como fazê-lo de maneira excelente. Nós somos tagarelas, muitas vezes mentais, né? Não paramos. Como os Espíritos nos dizem, né? Nós projetamos cerca de 95 mil pensamentos dia. Mais de 90% não presta para nada, né? Essa produção que a gente vai jogando no mundo, e como André Luiz, quando ele começa a retratar o mundo espiritual para a gente, quando ele vem andando lá com o mentor, ele diz: nossa, o nevoeiro na terra, está chovendo. Ele diz: não, isso é fruto dos pensamentos humanos, né? Essa neve, essa coisa freia aí, esses são os pensamentos dos nossos irmãos lá. E aí resguarda-te na meditação diária, mesmo que seja por um espaço de tempo reduzido, mas de grande significado para o teu autocontrole, para as tuas decisões e realizações. Faz a tua parte, que o céu te ajudará. No mesmo livro, só é um parágrafozinho, comunhão com o mais além. Ela vai dizer que, desse modo, mantém-te atento às inspirações que prosseguem do mais além, deixando-te conduzir pelos formosos benfeitores da humanidade, que trabalham ao teu lado em favor de um mundo melhor e de uma sociedade mais feliz. Não fosse esse formidando auxílio, e muito mais difícil seria o prosseguimento dos ideais superiores, falso aos enfrentamentos perversos da cultura imediatista e ateia que se vive na terra. Segue adiante sem temor, porque o curso da vida não se encerra no túmulo, e além dele estua o amor vigilante e misericordioso de Deus. Então, aqui e lá estamos sob esse olhar misericordioso, né, de Deus. E todos aqueles que nos cercam, bons ou maus, como Carlos Pastorinho disse, são as bênçãos de Deus em nossa vida, embora não os enxerguemos assim. E nós vamos, com maturidade, com paciência e vontade de ver, vamos começar a enxergar muitas verdades onde víamos certas mentiras. E naturalmente as coisas a se corrigirem, a se organizarem, porque o autor maior quer a nossa perfeição, embora essa perfeição custe um bocado, porque nós somos duros, né? Nós somos difíceis. Não é porque Deus seja bravo, seja difícil, não. Deus é só amor. Mas como a gente dificulta bastante, logicamente nós temos que receber o remédio conforme a doença que temos no nosso íntimo ainda. Então ela vem para nos curar de fato, não é como remédios que a medicina nos oferta, como diz um amigo médico, se fosse para curar era curédio, não era remédio, né? Remédio vem para remediar, né? Então o remédio divino é remédio mesmo, ele vem para curar a gente, e aí por onde nós vemos as dores e os sofrimentos pelo mundo, lá está a mão de Deus, mas as bênçãos também, embora essas bênçãos muitas vezes estejam na dor e no sofrimento. É a forma de vermos, né, as dificuldades. Todas as dificuldades vêm para o nosso crescimento, mas a gente quer facilidades, né? Está sempre na contramão da situação do aprendizado. E aí não tiramos o aprendizado devido, o aprendizado devido. Então, nessas singelas colocações, né, dessa noite, espero pelo menos ter motivado vocês para irem na primeira parte, estudarem lá, né, a divindade, estudar essas leis, porque elas nos ajudam demais a enfrentar e a ter a consciência, a ter a fé plena nas maiores dificuldades que possamos ter. E é lá onde nós vamos dar o nosso testemunho, né? Passamos por situações que muitas vezes as pessoas vão dizer: e agora? Agora é a hora de dar o testemunho de tudo que nós estudamos até agora. Porque se não for assim, não terá valido a pena. Muita paz
a todos que fazem a Casa de Assis, a espiritualidade maior que nos ampara e nos protege. Para vocês um resto de semana de muita paz. Pense sempre em vencer, procure se ajudar, levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga eu vou melhorar. Conheça o Centro Espírita mais próximo de você. Acesse tvchicoxavier.com/Casas Espíritas. Saiba sua localização e os horários das reuniões públicas.